Lance fora toda a legalidade das trevas. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Agosto de 2012. Introdução. Algo que todos queremos e anelamos é que a bênção do Senhor nos alcance. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não é a vontade de Deus e nem a nossa que vivamos o que diz o verso 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo do teu será de ferro. Às vezes existem situações, até mesmo coisas materiais, circunstâncias em nossas vidas, que podem trazer maldição à nossa casa. São legalidades que, por falta de conhecimento, ou mesmo por não estarem atentos à voz do Espírito Santo, deixamos que tome o lugar de Deus na nossa vida, lar e família. E se há desordem na nossa casa, ela precisa de ordem. Por isso, nesta mensagem, vou tocar num ponto: o que faz com que a sua casa esteja debaixo de maldição? Boa audição. Pai, esta é a tua palavra. Senhor, que de uma maneira tão gloriosa a tua unção que quebra o jugo possa vir sobre a vida de cada ouvinte. Que o Senhor fale aos corações, manifeste o teu querer e a tua vontade. Que toda maldição seja quebrada da vida de cada um que ouve essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. As embaixadas das trevas. As verdades de Deus, da palavra do Senhor, são simples. Deus não é complicado. Tudo o que Ele faz é com simplicidade. Nós é que muitas vezes complicamos tudo. O pastor André diz algo tão simples nas suas pregações: Deus é bom, o diabo é mau. Muitas vezes você quer achar maldade em Deus, mas Ele é bom. Está escrito: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, verso 1 e 2. Outros, porém, buscam a bondade de Satanás. Mas não há nada de bom no diabo, ele é enganador. A realidade é que Deus deseja nos abençoar e o diabo tenta nos destruir. A Bíblia diz que a obediência traz bênçãos, mas a desobediência faz com que a maldição nos alcance. Deuteronômio capítulo 28. Mas está escrito também em que, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios capítulo 26, verso 2. Para que isso aconteça, é preciso manter a nossa casa em ordem, não deixar entrar em nosso lar nenhuma legalidade das trevas. Quando andamos com o Senhor, o servimos em obediência e amor. Não há maldição que possa nos atingir. Agora vejamos o que vem ter dentro da nossa casa. Quando andamos com o Senhor, o servimos em obediência e amor. Não há maldição que possa nos atingir. Agora vejamos o que vem a ser essas legalidades, embaixadas que podemos ter dentro de nossa casa. As realidades que vemos no mundo natural têm uma conotação no mundo espiritual, de maneira séria e profunda. Existem leis internacionais, e uma das leis que o nosso país tem assinado é que um país pode estabelecer relação com outros países por meio de embaixadores e embaixadas. Em Brasília, existe uma área da cidade onde ficam as embaixadas. Há ali muitos prédios e cada um deles representa um país. Do lado de fora, você está pisando em território brasileiro, mas quando entra e atravessa os portões da Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, aquele território não é mais brasileiro. Trata-se de um território americano. Podemos até achar que por estar dentro do Brasil, porque se trata de nosso país, mas dentro da Embaixada dos Estados Unidos, o território é americano. Na Itália, existe a embaixada brasileira. No momento em que você passa pelos portões, você não está mais no território italiano, mas sim brasileiro. A língua é o português, a moeda é o real, as leis são do Brasil, não mais as leis da Itália. É uma questão de centímetros apenas.
Quando os países estão em guerra, revoluções, muitas vezes as pessoas procuram se refugiar em uma embaixada. E quando ela entra naquela embaixada, pisa ali dentro, é protegido pelas leis daquele país. O que eu quero dizer é que no mundo natural, nós entendemos isto. Em qualquer país, pode ser na China, a embaixada brasileira na China. O prédio que foi levantado ali é território brasileiro. Se você está dentro da embaixada do Brasil na China, é como se você estivesse pisando nas terras brasileiras, mesmo geograficamente estando na China. Espiritualmente falando, imaginamos que sua casa é um país. Cada vez que você guarda em sua casa propriedades do império das trevas e dá a Satanás o direito legal de se estabelecer em seu lar, significa que ele tem uma embaixada na sua casa e tem o direito legal de estar ali. Você pode estar pensando, mas eu sou crente, meu território não é de Satanás. Mas se dentro da sua casa há uma embaixada, alguma coisa dele, o que acontece? Ele tem autoridade legal para estar ali. O que acontece na minha vida, que o céu parece ser de bronze, a terra de ferro e as bênçãos parecem não acontecer? Questionamos por quê? Porque muitas vezes, dentro da nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, existe uma embaixada das trevas. Mas como isso pode acontecer? Há algum tempo ganhei um presente de uma moça que passou pela igreja. Depois se afastou dos caminhos do Senhor. Foi uma situação delicada. Ela me deu um presente e deixou-o no escritório. Era uma linda garrafa que tinha um navio dentro. Um trabalho artesanal que leva muito tempo, pois é feito com uma pinça. Como era um objeto de decoração, sempre olhava para ele. Entretanto, aquilo começou a me incomodar. Era o Espírito Santo falando no meu coração. Senti que devia me livrar dele, mas era muito bonito. Uma obra de arte, algo valioso aos olhos humanos. Porém, o Espírito Santo continuava falando ao meu coração. Peguei a garrafa e, ao observá-la, vi que tinha um nome gravado. Pastor Márcio, escrito em letras pequenas. Percebi que o meu nome havia se tornado navio. Porém, havia um simbolismo, algo que o Espírito Santo começou a revelar a mim. Era legalidade dentro da minha casa. Aquele objeto estava dentro do meu escritório e às vezes aquele lugar era cheio da glória de Deus. Outras, no entanto, quando me ajoelhava para orar, eram momentos de batalha espiritual. Uma vez estava orando e a unção não fluía, e a garrafinha estava lá. Então, tomei uma decisão de me livrar daquilo. Entrei no carro para jogar aquela garrafa fora, e quando tentei lançá-la fora, aquela garrafa estava como que presa em minha mão. Mas, no momento em que a joguei fora, alguma coisa dentro de mim se quebrou. O que quero dizer, querido, é que se você tem uma embaixada, há legalidade para o inimigo entrar ali e ter como território dele. No mundo natural, o Brasil tem território na China, na Austrália, na Itália, na Argentina e em todos os outros países. A embaixada brasileira é território brasileiro. Se na nossa casa há alguma situação assim, isso dá legalidade às trevas e o lar se torna território do inimigo, onde ele tem poder e autorização para agir contra a sua vida. Na época do carnaval, algumas pessoas assistem aos desfiles pela televisão, outros participam do evento. Dessa forma, essas pessoas dão legalidade ao diabo de agir em suas casas. Talvez você tenha debaixo do colchão uma revista pornográfica. Ali há legalidade. Ou você que é solteiro ou solteira e tem dentro da sua carteira um preservativo. Às vezes, coisas pequenas que você não acredite não ter nada a ver pode levar a legalidade das trevas para a sua vida. Um quadro esotérico, um anel de serpente com os olhos de esmeraldas, se trata de símbolos de Satanás. Certa vez eu parei num sinal de trânsito na Avenida Antônio Carlos, e em frente havia uma loja de artigos de Umbanda, e na placa estava escrito, roupas de pombagira. Quem sabe você tem esse tipo de roupa? Talvez você frequente a igreja com uma roupa, e quando chega em casa se veste com roupas que fazem alusão a Satanás. Isso é dar lugar ao diabo, amado ouvinte. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem viver os céus abertos. Por quê? Porque há uma legalidade que precisa ser destruída. Precisamos vigiar.
Orar antes de comprar desenfreadamente objetos que fazem menção a Satanás. Quando viajar por países em que as pessoas professam a fé em vários deuses, cuidado com o que compra, porque, às vezes, pela acessibilidade do preço, muita gente leva para casa coisas, objetos de adoração a deuses, ao inimigo. E a palavra nos ensina que a nossa adoração deve ser somente ao único Deus. Levou todos o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mateus capítulo 4, verso 8 a 10. Não importa o que o diabo venha lhe oferecer, as ofertas dele podem parecer tentadoras, mas para você que dê legalidade, ele possa agir na sua vida. Mas como Jesus fez no deserto, declare a palavra de Deus, pois todas as legalidades que você der ao inimigo podem levar você e a sua família a viverem sob os céus de bronze. A oração, as bênçãos não fluem, não há um mover porque você deu legalidade ao Deus desse mundo. Então, a criança vive doente, as contas não param de chegar, o dinheiro não dá, você ora, mas parece que nada acontece. Há uma embaixada na sua casa e você precisa se livrar dela, lançá-la fora. Um casal de diáconos uma vez me procurou para conversar, pois eu disse numa mensagem que preguei que aquele que tivesse ferramentas roubadas do trabalho, os céus iriam continuar de bronze enquanto a pessoa não devolvesse. O diácono estranhou o fato de eu ter dito exatamente a palavra ferramenta. Era o Espírito Santo falando ao coração daquele homem. Ele havia trabalhado durante anos numa loja de ferramentas e levou para casa muitas delas. Ele teria que devolver aquelas ferramentas, mas não mais trabalhava na empresa. Ao se desligar da empresa, teve problemas. Toda uma situação muito delicada. O relacionamento com o antigo chefe não era bom. Porém, ele queria devolver as ferramentas. Houve constrangimento no início, mas quando ele explicou por que estava ali e devolveu os objetos roubados, quebrou a legalidade que o diabo tinha sobre a sua vida e casa. No mundo espiritual, a embaixada foi destruída. Esse mesmo diácono ainda compartilhou que, numa ocasião, teria feito uma venda e cobrou a mais, tirando uma comissão além do devido a ele. Com aquele dinheiro comprou uma freezer para sua casa, mas nunca conseguiu nada para colocar dentro do mesmo. O freezer estava em plena inutilidade, porque era uma embaixada das trevas. Deus é misericordioso e quer nos abençoar. Mas há situações que impedem que as bênçãos de Deus nos alcancem. Esse irmão teve que tomar a decisão de tirar da sua casa, da sua vida, todas as embaixadas das trevas, pois ao pisar ali, o diabo tinha a casa desse irmão como território dele. O Deus deste mundo nada tem em mim. As coisas de Deus são simples. Houve um momento em que Jesus disse: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. João capítulo 14, verso 30. Isso significa que o diabo não tem uma embaixada na vida dele. Quando Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Somos livres porque Ele nos libertou. Ser cristão é a coisa mais linda do mundo. Ser um crente cheio do Espírito Santo, firmado nas promessas do Senhor, e não um crente capenga, porque não fomos feitos para viver como pecadores. Aqueles que participam do carnaval, pulam, entram, estão mortos, sentem prazer nisso, mas o cristão é diferente. Aquele que é verdadeiramente livre em Cristo Jesus voará como a águia. Somos do Senhor. Por isso, quando um cristão adultera, ele sente culpa e sabe que está errado. A incredulidade não é parte de nós, é algo do inferno para tirar você e eu dos propósitos do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele levou todos os nossos pecados e a palavra diz que recebemos uma nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram.
eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você recebeu uma nova natureza. Você tem Deus na sua vida. E o pecado deve ser um acidente. Lembro-me de um dia estar em meu escritório, quando o céu começou a ficar escuro. O vento soprava e as árvores balançavam. Os galhos eram rompidos, quebrados. O céu estava nublado, escuro. Havia um helicóptero que sobrevoava o estádio do Mineirão. Moro ali perto. Eu observava aquele helicóptero e percebi que o piloto começou a fugir daquelas nuvens escuras. Talvez porque percebesse que a tempestade estava chegando. Ele não ficou esperando a tempestade. Ele fugiu para onde não tinha nuvens escuras, para onde não anunciava a tempestade. Ele não ficou se achando bom, que poderia enfrentar aquela adversidade que vinha sobre seu veículo. Ele fugiu. As Escrituras dizem que devemos fugir das paixões da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Temos que fugir do pecado, das coisas que podem nos fazer cair. Arrependa-se, lance fora toda a legalidade que deu ao diabo e reconheça que precisa de Deus. E algo sobrenatural acontecerá em sua vida. Deus é fiel, é justo e o ama. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. O pecado deve ser algo inusitado na nossa vida. Então, voltando a falar da tempestade, em seguida, uma chuva torrencial de granizo caiu sobre Belo Horizonte, uma tempestade como poucas que já vi. Árvores enormes foram arrancadas. Aquele piloto poderia estar morto se tivesse enfrentado a tempestade, mas ele fugiu. Temos que fugir daquilo que pode nos fazer cair. A palavra diz que os seus olhos te fazem pecar, arranque-os. Marcos capítulo 9, versos 42 a 48. A única maneira de não experimentar o céu de bronze, a terra de ferro sobre você, é guardar em seu coração esta realidade. Lance fora todas as embaixadas das trevas, toda pedra de tropeço, destrua. Dificilmente vejo televisão, mas sempre leio o jornal e tenho visto que as novelas fazem alusão. Abordam tantas coisas vindas mesmo do inferno para destruir os filhos de Deus. Eu penso, será que tem algum cristão vendo isso? Se você assiste, saiba que é como trazer o diabo e o inferno para dentro da sua casa. E quando você abre as portas para essas coisas, está dando lugar a Satanás e seus demônios. Os céus são de bronze. Há um escudo que o impede de receber as bênçãos de Deus. Você diz, nada dá certo, porque o meu dinheiro não dá, porque minha filha não se converte, porque o meu marido está me traindo, porque você tem um altar no inimigo na sua casa. Não sejam para-raios do diabo. Ninguém fica sujo sem se contaminar. Certo dia, ao atravessar uma rua, estava com a rede de esgoto estourada. Fui atingido por toda a sujeira e fiquei com aquele mau cheiro. Fui para casa e tomei um banho e fiquei limpo de novo. Muitas vezes você pode achar que nada vai acontecer, mas talvez esteja respingando de água do esgoto, como eu fui. Você é alvo do inferno, porque a vontade do Deus deste mundo é que você não alcance a salvação, que ele seja o adorado e não Deus. O plano do diabo é frustrar os projetos de Deus para a sua vida. No dia da tempestade que falei anteriormente, foram trovões, raios, mas aqueles raios caíram em um ponto. Aonde existir um para-raio, o raio vai cair exatamente onde está esse recurso. Da mesma forma acontece com as ilegalidades espirituais. Elas são como para-raios. Se você as tem em sua casa, isso vai sugar as bênçãos. Às vezes você pode ter prosperidade material, mas saiba que tudo aquilo que o diabo dá, ele mesmo toma, e o que ele mais quer em sua vida é a sua eternidade no reino das trevas. Estamos vivendo um tempo muito difícil, em que muitas crianças estão sujeitas a tantas situações chocantes.
em que elas são violadas de várias formas, as mais absurdas. Isso porque o diabo tem pressa, é chegado o tempo do fim, e ele tem pressa em destruir. A palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Mas Deus tem promessas, uma herança, uma aliança conosco e com nossos filhos. Deixe que essas verdades entrem em seu coração. Deus tem tudo para a sua vida, todo amor e carinho. Você tem um valor inestimável. Se você não se importa com a sua própria vida, arrependa-se. Destrua o para-raios da legalidade e de morte que existe em sua casa. Certa feita um moço disse-me que antes de se converter era um estelionatário, que tudo que possuía em casa, desde o piso da casa ao teto, tudo foi conseguido de forma fraudulenta. Ele me perguntou o que devia fazer. Amado, não existe preço para a liberdade. Por isso, lance fora toda a legalidade das trevas. Se você, querida moça, guarda em sua casa presentes que um dia seu ex-namorado lhe deu, e ele se casou com outra, saiba que isso é a legalidade para o diabo na sua vida. Quando você pega o objeto do inimigo, ministre amargura em seu coração. Desfaça dessas coisas. Se você tem ódio no seu coração, há legalidade. Coisas em que você tem muito prazer. Um emprego, um objeto, um animal, qualquer coisa que venha tomar o lugar de Deus em seu coração. É idolatria, e o ídolo precisa ser tirado. Faça como Abraão, entregue o seu Isaque, receba das mãos do próprio Deus bênçãos inigualáveis, assim como Abraão foi abençoado ao se dispor a consagrar a Deus o seu bem mais precioso. Entregue tudo a Deus. Se há no seu coração alguma coisa que seja mais importante do que o Senhor, tire de lá. Entregue o trono do seu coração ao único que é digno, Jesus. O temor do Senhor faz toda a diferença. Estamos vivendo um cristianismo água doce, leite que não é leite, mas o alimento de Deus é sólido. Existe algo que é o temor do Senhor. Quando falamos em bênçãos, estamos falando de temor do Senhor, que não é ter medo de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E a Bíblia diz que, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Lucas capítulo 11, verso 13. Deus é um Pai que nos ama e disciplina. Temor é ter respeito, reverência ao nosso Deus, é ser apaixonado por Jesus, a ponto de não buscar fazer nada que não agrade ao Senhor. Veja o que diz o Salmo 34, verso 11. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinei o temor do Senhor. O temor do Senhor precisa ser aprendido, precisa ser vivenciado. Os versos 7 a 10 do Salmo 34 dizem: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A febre não é doença, mas apenas um sintoma. Significa que alguma coisa não está funcionando bem. Já no mundo espiritual, a falta é um sintoma de que alguma coisa na sua vida espiritual não vai bem. No Salmo 23 começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se tem falta, algo não está funcionando bem. Porém, o verso 9 do Salmo 34 diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A palavra é clara. Deus não deixa que nada nos falte. Ele poderia ter feito o mundo de uma única cor, mas o fez abundante de cores. Somos iguais aos olhos de Deus, mas Ele nos fez únicos, com personalidade, características físicas e propósitos diferentes. O nosso Deus é criativo. Por isso, comece a perceber o que está faltando. A falta é uma sintonia. Você é dizimista? Então não era para faltar. Agora, veja como está vivendo. Pode ser que na sua carteira ou dentro da sua bolsa há preservativos e você está solteiro ou solteira. É fiel aos dízimos, mas assiste filmes pornográficos. Pode ser que aparentemente você não tenha um problema, mas ele pode estar debaixo dos seus pés. Você faz tudo certo por um lado, mas se tropeçar em alguma pedrinha, pode cair.
A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam e o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, verso 10. O temor é o princípio para a sua vida. A vida que você sonhou flui por meio do temor do Senhor. Quando uma pessoa tem o temor do Senhor, ela odeia o pecado, porque sabe que o pecado fere o coração de Deus. Em Provérbios capítulo 8, verso 13, temos o conceito do temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor traz a bênção. Veja o Salmo 112. Procure sempre fazer a leitura desse salmo, pois é cheio de promessas. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exalta em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Você sabe o que é a descendência? Filhos. A nossa descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. O temor do Senhor traz uma vida de vitórias. Filhos, netos, bisnetos, cheios da graça de Deus. O temor do Senhor traz vitória na sua vida e para a sua descendência. O verso 3 do Salmo 112 diz que na sua casa há prosperidade. Prosperidade significa ausência de necessidade. A pessoa é próspera quando tem para suprir a sua própria necessidade e a dos outros. O justo não se atemoriza com más notícias. Talvez você tenha 40, 50 anos e sabe que o mercado de trabalho é mais difícil para uma pessoa dessa idade, mas seu coração não se atemoriza, porque sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. O temor do Senhor é a diferença. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso, aquele que não é crente, olha o que acontece, se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Salmo 112, versos 8 a 10. Se você plantar a semente do temor do Senhor na sua vida, veja o que colherá. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Querido ou querida, se você não teme ao Senhor e não anda nos caminhos dele, essas promessas não serão realidade na sua vida. A pessoa religiosa não entende isso. Nós não somos religiosos. A nossa fé é um relacionamento com Deus. A palavra é clara quando nos descreve: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Qualquer caminho fora da palavra de Deus é de destruição. A palavra dele é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. O verso 2 do Salmo 128 diz: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo se irá bem. A pessoa que não tem o temor do Senhor está sempre mal-humorada. Você pergunta se ela está bem, a resposta é sempre a murmuração. Vive resmungando. Como vai? Vou mais ou menos. Para um crente firmado na palavra, um cristão temente a Deus, não há mais ou menos. Quando alguém lhe pergunta como vai, ele responde: eu vou mais em santidade, em amor, em unção, poder, glória, prosperidade, mais e mais. Se alguém lhe perguntar como vai, responda mais ou menos. Menos o pecado, falta de amor, indiferença, transgressão, desobediência, menos.
A Escritura afirma que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Salmo 128, verso 2. No entanto, isso só acontecerá quando você estiver vivendo no temor do Senhor, e sua casa será uma bênção, livre das embaixadas das trevas, os céus se abrirão sobre ti. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejam os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Salmo 128, versos 3 a 6. E serás bendito, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotadas na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 a 8. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.